E aí, pessoal, para a gente se preparar bem para a prova, vamos fazer aqui uma grande revisão, uma jornada para conectar tudo o que a gente conversou. A ideia é ligar os pontos entre fé, razão e o que, no fim das contas, significa ter uma vida com dignidade. Estão prontos? Então, bora começar! Olha só, tudo começa com essas perguntas, não é mesmo? Quem sou eu? De onde eu vim? Isso aqui não é só pergunta de prova, gente. São as perguntas que movem a humanidade há séculos. Elas são o ponto de partida de toda busca por sentido. E é por aqui que a nossa revisão também começa. E para tentar responder essas perguntas gigantes, a humanidade meio que seguiu por duas grandes estradas. De um lado, como a gente vê aqui, estão as crenças religiosas, que são guiadas pela fé. E do outro, as filosofias de vida, que usam a razão como bússola. No destino pode até ser o mesmo, encontrar um sentido, mas o jeito de caminhar é bem diferente. Vamos olhar primeiro para as crenças religiosas. A palavra-chave aqui, como está bem destacado, é fé. A gente pode pensar nelas como mapas para entender a vida, sabe? Que partem da nossa ligação com algo maior, com o sagrado. Isso se organiza através de textos, de rituais e, claro, de um forte sentimento de comunidade. Agora, do outro lado da moeda, temos as filosofias de vida. Aqui, o guia não é a fé, mas sim a razão e a reflexão. É como se fosse uma caixa de ferramentas para a gente construir uma vida boa baseada no nosso próprio pensamento e nos valores que a gente escolhe. E o interessante é que uma pessoa pode ter uma filosofia de vida super profunda, tendo uma religião ou não. E se a gente pudesse resumir tudo numa imagem, seria essa aqui. Este é o ponto central. De um lado, a fé no sagrado é o ponto de partida. Do outro, a razão e a reflexão são o guia. São dois jeitos bem diferentes de encarar a mesma busca humana por sentido. Entender essa diferença é o pulo do gato para a prova e para a vida. E essa tabela ajuda a gente a ver como essas diferenças funcionam na prática, no dia a dia. Repara na estrutura. As religiões costumam oferecer uma comunidade, um caminho para seguir junto com outras pessoas. Já as filosofias de vida são muitas vezes uma jornada mais pessoal, uma escolha que cada um faz. Isso mostra que não é só uma questão de crer contra pensar, mas também de pertencer versus construir o seu próprio caminho. Ok, com essa distinção bem clara na nossa cabeça, vamos embarcar numa viagem rápida no tempo. Como é que essas ideias se transformaram em algumas das maiores religiões que a gente conhece hoje? Vamos dar uma olhada? O que essa linha do tempo mostra é bem impressionante, né? A busca espiritual não começou ontem. Ela vem lá das religiões ancestrais, há mais de 6.000 anos, e foi se transformando. A gente vê o surgimento de tradições como o judaísmo, a virada de chave que foi o cristianismo e até mesmo grandes rupturas, como a reforma protestante. Isso lembra a gente que a fé não é algo parado no tempo. Ela está sempre se movendo, evoluindo. Agora, vamos dar um zoom, sair dessa visão geral da história para mergulhar num valor que atravessa muitas dessas tradições, a dignidade. E olha, não tem exemplo melhor para ilustrar a luta por essa dignidade do que a história de um homem que peitou o poder, o profeta Elias. Então, o Elias surge num momento de crise total, moral, social. O poder estava corrompendo tudo, fazendo o povo esquecer quem era, esquecer seu próprio valor. E o Elias, ele não ficou quieto. Ele se levantou, muitas vezes sozinho, contra todo o sistema. Não por poder, mas para resgatar a dignidade que o povo dele tinha perdido. Só que lutar por justiça tem um custo. Depois da batalha vem o cansaço, o esgotamento. O Elias, aquele herói, de repente se vê sozinho, perseguido, com medo. Ele foge para o deserto, e essa frase dele é um desabafo de pura fragilidade humana. Sobrou só eu. Isso mostra que até os maiores heróis têm seus momentos de desespero, né? E é nesse momento de crise que acontece algo incrível. Elias busca a presença de Deus, mas essa presença não aparece nos eventos espetaculares, destrutivos. Não estava no vento que quebrava as pedras, nem no terremoto que sacudia tudo, nem no fogo. Deus se manifestou no silêncio, numa brisa suave, tranquila. A mensagem aqui é muito profunda. A força de verdade não está no barulho, na violência. Ela está na calma, na serenidade. E é nessa tranquilidade que o Elias encontra a força para continuar a sua luta. Então, a grande lição que a história de Elias nos deixa é sobre esperança e fidelidade. Esperança de que mesmo quando a gente acha que chegou no fundo do poço, uma nova força pode surgir do silêncio. E fidelidade aos nossos valores, mesmo quando lutar por eles parece uma causa perdida. Isso tudo nos traz direto para o nosso tempo. O que significa ser um profeta hoje em dia? Como é que a gente aplica essa lição do Elias na nossa realidade? Vamos ver como isso se desenrola. Assim como na época do Elias,
O nosso mundo também enfrenta muitas injustiças. Os nomes hoje são outros: racismo, devastação ambiental, desigualdade. Mas o desafio por trás é o mesmo: a perda da dignidade e do respeito pela vida. Diante de tudo isso, a pergunta que fica no ar é: o que uma figura como Elias nos diria hoje? Qual seria a mensagem profética para a forma como a gente se relaciona uns com os outros e com o nosso planeta? Bom, e como é que a gente age? Esse slide nos dá um mapa prático. Ser profeta hoje não é sobre adivinhar o futuro, é sobre ação. Primeiro, escutar o que está acontecendo. Depois, ter a coragem de denunciar o que está errado. Também anunciar que um futuro melhor é possível. Agir com coragem para que isso aconteça. E o mais importante, não se omitir. Porque no fim, ficar em silêncio diante do mal também é uma escolha. E com isso a gente fecha o nosso círculo de revisão. A mensagem final é esta: a busca por sentido não acaba num livro ou numa aula. Ela nos chama para a ação. Cada um, com suas escolhas do dia a dia, pode ser um agente de mudança. Todos nós somos chamados a ser protagonistas da história. Lembrem-se disso na prova e principalmente na vida. Boa sorte!